Fala rapaziada, e aí? Tranquilidade? Bom, já se inscreveu no canal? Estou de brincadeira com a minha cara. Se inscreve no canal, gente. Ajuda nós, ajuda nós. Ativa as notificações, deixe seu like, comenta e compartilha, galera. E aí, estão gostando dessa série de entrevistas, né? Tá bacana, tá legal. Já teve aqui Dan Miller, cara, que é um dos maiores head coaches da história do Brasil e pra mim do mundo também. Esse cara é um monstro do futebol americano. Também tivemos aqui o jornalista Felipe Carvalho. Também tivemos já o atleta Marcelo Santiago, o estrela do Jaguatirica Futebol. E hoje nós vamos conversar com um cara que, sem dúvida alguma, ele é uma das maiores influências que eu tenho no futebol americano nacional. Esse cara foi o primeiro que acreditou em mim. Eu lembro até hoje da frase: nego, pega meu shoulder e helmet, estão ali, minha camiseta eu vou mandar lavar e você vai pro campo no meu lugar. E outra coisa, lava meu protetor de queixo com um sabão de coco. Eu confio em você e já avisei o coach que você vai me substituir. Cara, essa frase veio enquanto ele estava na maca, pois ele tinha acabado de romper todos os ligamentos do seu joelho após uma queda de um jogador adversário, que até hoje ninguém conseguiu entender como é que esse cara caiu, né? Ninguém consegue entender nada. Atualmente ele não joga mais, ele foi vice-campeão como atleta do Brasil Devils e do Underdogs, foi também coordenador defensivo, foi coordenador da DL, coordenador defensivo também do São Paulo Storm. E hoje eu tenho a grande honra de conversar com esse monstro, Elder Rezende, meu brother. Seja bem-vindo. Fala, Gé! Tudo bem, meu querido? Como é que estão as coisas? Espero que esteja tudo bem. Cara, tô bem, tô curtindo aí essa pandemia aí para aproveitar para me atualizar, né? As coisas estão meio punks. Bom, vamos lá, vamos dar atenção aí. Faça as perguntas aí. Beleza, meu brother. E aí, como é que surgiu a sua paixão pelo futebol americano? Cara, eu surgi aí a paixão do FA, na verdade foi meio engraçado, porque um amigo meu que tinha visto as seleções, os processos seletivos aqui no Brasil, e aí ele perguntou pra mim, ele falou: Helder, vamos fazer uma seletiva comigo? De FA e tal. Aí eu falei: futebol americano no Brasil, nunca vi, né, meu? Eu joguei um pouquinho lá fora, mas não tinha muito interesse. Mas vamos lá, eu vou com você e faço teste junto. E aí eu conheci o Brasil Devils, cara. Pensa que foi bem legal, tipo, logo de cara, assim, o VFA aqui no Brasil, conheci uma equipe bem legal, uma galera, muita gente boa, e aí começou a ter a paixão pelo futebol americano, que eu nunca tive. Eu morava na Espanha, e lá eu cheguei a brincar um pouco com alguns amigos meus, tipo, mas nunca cheguei a jogar a sério. E brinquei um pouquinho lá, mas não era aquilo que eu tinha em mente, porque lá eu jogava basquete, então não queria me machucar e envolvimento no FA ia ser bem perigoso. E aí foi isso que aconteceu, essa paixão aconteceu aqui no Brasil Devils em 2012, 2011, acho eu, não me lembro exato a época. Essa paixão começou aí, cara, no Brasil Devils. Como você começou a jogar? Cara, eu comecei a jogar como LB, como linebacker. Foi realmente o meu primeiro contato assim, com o FA no Brasil Devils, então eu comecei a jogar como LB. Foi bem legal mesmo, assim, porque eu comecei a entender o esporte. Contar um segredo aqui, mas não é pra espalhar não, hein, cara. Eu comecei a jogar como LB, não entendia nada, não entendia nenhuma das regras, já assistia futebol americano, mas não entendia nada. E aí depois de um ano jogando que eu fui começar a entender as regras, então foi bem difícil, mas não é pra você contar isso aí não, hein, mano, sem espalhar isso aí. Então eu comecei a jogar em 2011, acho que foi isso, 2011, no Brasil Devils. Foi bem legal esse primeiro impacto, essa primeira conexão com o esporte. Foi bem sadia.
você jogou muitos anos no Devils. Explica um pouco do que era aquela atmosfera de bagunça que existia no início, do início ao fim dos treinos. Cara, eu joguei. Essa pergunta só é interessante, né? Quando eu joguei no Brasil Devils até 2013, e aí eu tive uma lesão no joelho, nos ligamentos, e foi bem. E aí me tirou um pouquinho dos gramados. Explicando como é que era aquele time, cara, como que era aquela atmosfera, meu, era coisa de outro mundo, mas eu acho que o que era aquela atmosfera foi a galera que tava lá, né, que acabou se unindo, era um pessoal muito extrovertido, que a gente tem amizades até hoje, cara, coisas marcantes, festas, segredos que a gente não pode contar aí que aconteciam. Mas churrasco na beira de campo, pô, tudo isso era marcante. Os pessoal, a gente sempre se reunia toda sexta-feira, tava na casa de alguém, fazendo um churrasco, conversando, dando risada. Então, esse período de Brasil Devils, que foi de 2003, 2011, aí acho que até 2014, foi muito intensivo. A bagunça nos treinos, fora dos treinos, tudo era levado. Tinha o seu lado da bagunça, mas tinha o seu lado sério, tentando profissionalizar aquilo. Foi uma experiência que eu acho que eu aproveitei o momento, que senão eu não teria em nenhum outro lugar. Então foi muito legal isso. Conta melhor como foi essa lesão no joelho e como foi a sua recuperação. Minha lesão foi bem cruel, cara. Acho que foi em 2013 essa lesão no joelho. Foi um lance de retorno, se eu não me engano. Foi um retorno. E aí a gente tomou uma corrida pelo lado esquerdo do campo. E aí eu corri para voltar para pegar, para interceptá-lo. E aí eu interceptei o cara do Spartans, eu não me recordo quem foi. E aí numa jogada, na hora que eu tava segurando ele para tentar derrubá-lo, eu não lembro se foi o Nitro ou se foi o Turbo, um dos dois irmãos, veio na minha esquerda, cara, e acabou pulando, em vez de bater no meu ombro, ou bater no meu quadril, ou colocar as mãos em mim para tentar tirar, para fazer um bloqueio para tirar, ele pulou nas minhas pernas, cara, no meu joelho, e meu pé infelizmente estava no chão de apoio e ele dobrou, cara, meu joelho dobrou e acabei tendo uma lesão completa de todos os ligamentos. Foi uma fase bem triste, porque a primeira vez que eu fiz a primeira cirurgia, o médico falou para mim que se eu voltasse a correr, era para eu estar feliz. E aí eu, não satisfeito, foi uma recuperação bem difícil, eu fui num outro médico e ele fez novamente uma outra cirurgia, que me possibilitou a voltar a correr, voltar a entrar em campo de novo. Então, eu falo para você que a recuperação de um ano, foi acho que 1 ano e meio de recuperação, foi uma das recuperações mais difíceis que eu tive já. Essa foi bem difícil. Cara, você apostou alto em mim, né? Quando você se machucou, o que foi que você viu em mim pra falar assim, cara, vai pro campo e me substitui? Ah, meu nego, Pô, naquele dia foi, sei lá, cara, eu não sei te dizer o que eu vi em você, nada assim mais... É coisa do meu perfil. Desculpa. Coisas do meu perfil. Eu vi que você poderia de qualquer maneira ali me substituir e jogar e representar. Não tive problema nenhum em te oferecer meu equipamento e falar, você vai jogar com ele sim. Vai pra cima. É um momento de aprendizagem onde tá todo mundo aprendendo, então
vai sim, vai para cima. Então, realmente, confiança é coisa que vem, tipo, que a gente não compra de ninguém, é uma coisa que a gente conquista, né? E você conquistou a mim, então não teve problema nenhum em te dar todo o apoio para você gostar do esporte, que nem eu tive um apoio também para entrar no esporte. Então, nada melhor como isso para você hoje estar aí, que nem você tá hoje, tipo, fazendo coisas pro futebol americano, enfim. Então, certos apoios vêm na hora certa, né? E o Underdogs, ele surgiu de uma fusão de duas equipes. Como foi essa fusão? O Underdogs, cara, eu vou falar pra você aí que foi minha segunda alegria. O Underdogs, ele surgiu da junção entre Devils e Saints, arquirrivais, podemos dizer assim. Foi bem difícil essa fusão, bem difícil mesmo essa fusão. Eu já era coordenador defensivo do Brasil Devils. Nesse finalzinho aí eu já era do Brasil Devils e aí quando teve essa fusão foi uma fase bem difícil porque duas histórias bem difíceis pelo mesmo criador dos dois times, então a gente não queria mais ele como criador, como ele participasse, então teve várias brigas no meio, teve várias tretas, foi bem difícil essa junção do Brasil Devils com o Saints, que se tornou o Underdogs. Então a gente teve um primeiro ano que parecia ser perdido e a gente conseguiu, por fruto dessa junção aí, a gente conseguiu o primeiro vice-campeonato. E aí nos anos seguintes foi só alegria, só sucesso, novas contratações e tudo mais, e tivemos aí grandes frutos, né? Então, e acho que o melhor disso tudo aí que foi dessa fusão foi as amizades que nós fizemos, pô, as festas, as finais de campeonato, a gente acabou aí unindo com mais pessoas, então isso nos tornou um grande facilitador. Mas é isso, continuamos trabalhando aí para que isso continue dando grandes frutos em outros times. Mas é isso. Certo, agora explica pra gente um pouquinho aí, como é que foi essa briga aí, dessa saída do Xandão aí, né, que foi fundador do Devils, depois ele saiu, acabou fundando o São Paulo Saints, aí houve essa fusão. Explica pra gente aí o que aconteceu depois aí que vocês acabaram expulsando o Xandão das equipes. Então, Jé, essa daí foi uma história legal, porque o Xandão fundou o Devils lá desde 2009, desde o Flag, e ele era um cara que tinha um pensamento forte, tinha uma diretriz, e que não estava mais condiz com o Devils naquela época. Aí ele preferiu se afastar antes de qualquer tipo de briga, qualquer coisa disso, e aí ele se afastou. E ele fundou, e aí ele decidiu sair e decidiu fundar o São Paulo Saints. Depois de um tempo, não tinha, nem a gente tinha um elenco tão forte, nem o Saints tinha um elenco tão forte. As diretorias que era do Devils, que virou do Devils, e a diretoria que era o Xandão, que era o presidente do Saints, perguntaram se rolava uma união, tal, esquecer o passado para ver se a gente conseguiria avançar. E ele meio que estava já se afastando. E quando teve essa união, que teve os primeiros treinos, teve a união, ele meio que já foi abrindo mão e ficando já para fora. E aí, depois de um tempo, depois de uns jogos, depois de uns meses para frente, ele já abriu mão 100% do Saints e aí virou Underdogs. Isso aí que a história é mais ou menos assim que aconteceu. Legal, meu parceiro Helder, cara,
muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação, tá? Você é um cara que você sabe muito bem que você tem todos os méritos aí sobre a minha carreira no futebol americano. Como eu falei, você foi o primeiro que acreditou em mim, né? E outra, quando eu quis voltar a jogar, você, cara, falou, meu, se você quiser jogar no Storm, as portas estão abertas para você. E eu acabei entrando no São Paulo Storm e realizando um sonho, né? Que era entrar para uma das equipes mais tradicionais de São Paulo, né? Que é o Storm, que tem um baita de um peso essa camisa, né? Não é fácil vesti-la, mas a gente está aí para honrar o esporte, né? E principalmente as cores aí, o azul e branco do São Paulo Storm. Helder, meu querido, tamo junto, viu? Muito obrigado pela sua participação e sucesso, meu brother. Esporte, o FA é uma coisa que apaixona, não é... É uma coisa que dá muita vontade, cada vez que você pratica, dá mais vontade. Então, quanto mais novo você aprende, mais técnica você adquire. Então, é legal essa criançada, a molecada de hoje vira a pegar o jeito, aprender o FA, aprender a jogar, aprender as técnicas, porque quanto mais novo você entra no esporte, mais você evolui. Quanto mais velho, mais preguiça você tem, menos vontade você tem de aprender as coisas. Então, quanto mais novo, melhor de você avançar nessa carreira do FA. E hoje tem seleção, hoje tem muitas chances de ir para a NFL, tem muito time bom que está te colocando em vários lugares diferentes. Beleza? É isso então. Valeu, Jé. Aquele abraço. E aí, rapaziada? Gostaram dessa entrevista com o Helder? Foi bacana, né? Então vamos lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curtam, compartilha. E tem mais entrevista chegando. Tem mais entrevista. Cara, tem surpresa pra vocês. Vocês não estão entendendo o que a gente tá preparando pra vocês, rapaziada. Vai ter uma entrevista que vai ser, sem dúvida alguma, o ápice do futebol americano no Brasil, rapaziada. Então, tamo junto e até a próxima. Fui!